A seguir, um momento de discussão e reflexão sobre a vida após a morte. Presença Espírita, aqui na TV que a nossa gente vê. Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita. Hoje é quinta-feira, 22 horas, momento de nós pararmos a nossa semana, a nossa correria, para refletirmos a respeito dos ensinamentos da doutrina espírita, para nós pensarmos um pouquinho a respeito da nossa vida, o que nós estamos fazendo com a nossa existência. Muitas vezes nós encarnamos, esquecemos os objetivos a que viemos, mas a nossa intuição normalmente vai nos apontando aquilo que nós devemos fazer. Será que nós estamos conectados com essas intuições? O que nós estamos fazendo no nosso trabalho? Estamos agindo como bons cristãos? E na nossa família? Estamos amparando aquele familiar difícil, aquele familiar que vem para treinar a nossa paciência? Estamos orientando os nossos filhos dentro dos trilhos da moral do Cristo? Como é que estão os nossos pensamentos? Nós limpamos a nossa casa, limpamos o nosso corpo? Será que nós limpamos os nossos pensamentos, dos pensamentos infelizes, dos pensamentos desanimadores, das tristezas, do pessimismo? O programa Presença Espírita vem e leva até você esses ensinamentos da doutrina espírita de que nós temos que vigiar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos atraem companheiros desencarnados que muitas vezes podem nos influenciar. Mas nós vamos falar muitas coisas hoje ainda no programa Presença Espírita. Eu quero apresentar o nosso convidado. Hoje nós estamos aqui com o Edson Barros. O Edson, que é vice-presidente da União Regional Espírita, 2ª Região, e também é palestrante espírita, e que sempre atende aqui os nossos convites. Edson, seja bem-vindo no nosso programa. Obrigado pelo convite, Silvia. É sempre uma grande alegria poder estar aqui e falar de espiritismo, porque, como você falou, é essa doutrina que nos traz consolo, nos traz esclarecimento e nos fortalece para os embates do dia a dia. E o programa passa tão rápido que sempre a impressão é que está faltando tempo para o programa Presença Espírita. Quando nós falamos de valores para a alma, quando nós nos alimentamos com esses valores, com boas palavras, com bons pensamentos, a alma sorri e o tempo passa e a gente não percebe, né, Edson? É muito bom. E é interessante notar que muitas vezes nós investimos nas coisas negativas, nós focamos nas coisas negativas. E tudo aquilo que nós passamos ensina-nos o Espiritismo, que tem o seu lado positivo, nos fortalece, nos traz crescimento espiritual. E é muito importante, Silvia, que nós mudemos esse diapasão de focar nas coisas negativas e comecemos a pensar no belo, no bom, no agradável, que é isso que Deus espera de nós. Edson, hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, que é o comprometimento espírita. E nós trouxemos várias perguntas, tanto de amigos quanto de telespectadores. Quando nós comentamos que iríamos falar sobre esse tema aqui no programa, os amigos do Edson, meus amigos, pergunte isso, né? Então foram perguntas bastante interessantes que nós trouxemos aqui para vocês hoje. E vocês podem, inclusive, fazer perguntas no Facebook, conforme o programa vai acontecendo, que a gente pode responder em off na tua página do Facebook, ou mesmo ali na nossa timeline, para que todos possam também aprender com as perguntas e com as respostas. Então, eu vou começar a fazer uma pergunta para você, do João Vitor Zac. Como um espírita pode ajudar uma pessoa que está passando por dificuldades, porém a mesma não aceita o espiritismo? E é muito comum, né, Edson, às vezes a pessoa fala, não venha me falar nada de espiritismo, eu não acredito em espírito, não quero saber disso. E às vezes a gente está com o remédio que vai ajudar aquela pessoa. Você sabe que com o seu ensinamento,
com a sua orientação, você vai ajudar a pessoa a passar por aquela dificuldade, mas ela não aceita. Então, como é que a gente ajuda, Edson? É difícil, né? Situação complicada. Mas, enfim, existem algumas maneiras de a gente poder ajudar essa pessoa. A mais efetiva e, digamos, discreta seria através da prece. Se a pessoa não aceita a doutrina espírita ou não está receptiva àquilo que a gente pode oferecer a ela, nós podemos orar por ela. Eu acredito que seja uma forma bastante eficiente, envolvendo-a em bons fluidos, a fim de que ela sinta a inspiração dos bons espíritos que poderão conduzi-la ao caminho que ela almeja. E também uma outra forma que acho bastante precisa, se a pessoa realmente não aceita de forma alguma os conceitos espiritistas, seria falarmos de Jesus. Porque, afinal de contas, no nosso país, a maior parte de nós é cristão. Então, nós podemos falar de espiritismo falando de Jesus, exemplificando aquilo que Jesus nos trouxe como mensagem e, desta forma, conduzir os pensamentos desta pessoa para que ela encontre os caminhos que vão fazer com que possa sair deste labirinto de dificuldades que a está envolvendo. Então, eu acho que a prece e Jesus são o remédio para todas as nossas dificuldades nesta vida. É verdade, Edson. Bom, Silvia, nós vamos fazer Você vai fazer pergunta para mim também? Vou fazer uma pergunta para você também. Então, tá bom. Então, hoje a gente vai fazer uma troca de perguntas aqui para que o programa ganhe uma dinâmica diferente e vamos colocar a Silvia também. É surpresa isso, Edson. Exatamente. Surpresa. Então, o Reginaldo pergunta para nós, Silvia, se nós sabemos, é claro, que os espíritas realizam diversas atividades de caridade, né, de auxílio ao próximo. E a dúvida dele é se essas atividades de caridade não privilegiam apenas o assistencialismo, se não se torna algo paternalista. Então, você pode dar esse conceito espírita de caridade para nós, Silvia? Olha, a primeira coisa que quando eu ouço a palavra assistencialismo, o que eu digo para as pessoas é que no dicionário espírita essa palavra não existe. Todas as vezes que nós desempenhamos uma atividade assistencial, de caridade, o nome que seja, que é na sopa, no enxoval do bebê, na distribuição da cesta básica, nos presentes de Natal, na costura, no bordado, no cobertor, nós temos um objetivo, que é levar a felicidade para alguém. Chico Xavier, ele fazia uma orientação muito tranquila em relação a isso, quando criticavam ele, porque na época de Natal existiam filas de 20 mil pessoas na frente da Casa da Prece, esperando lá o presentinho, a cesta básica, o dinheirinho, e ele, na época, ele dava o que seria R$2 hoje, porque a gente não tem nota de R$1, né? É só a moeda. O que seria R$2, mas era R$1, que eu nem me lembro o nome do dinheiro da época. E as pessoas criticavam, mas você dá R$1 para todo mundo, nessa fila deve ter até pessoas que não precisam desse R$1. E ele dizia que R$1 é uma alegria e uma alegria não tem preço. E ele tirava do bolso e ia doando. E ele dizia também que mesmo as pessoas que doam para mostrar que estão fazendo caridade, mas que têm segundas intenções, então, por exemplo, um político que na época da política, ele vai no bairro pobre com cestas básicas ou com roupa, ele diz que mesmo esse tipo de caridade com segunda intenção tem o seu valor. Aquele espírito que está fazendo a caridade com segunda intenção, de aparecer no jornal, de aparecer na televisão, ele está treinando para no futuro ele fazer a caridade verdadeira. Já é um primeiro passo. E outro ensinamento que Chico Xavier dava é que sempre a pessoa que vai receber, ela vai ter um benefício. Ela sempre vai ganhar algo que ela está precisando. Mas tem uma segunda questão. E quem ganha e não precisa?
Porque nas casas espíritas a gente vê muito isso. Nós estamos lá distribuindo cesta básica e tem a fila, e a gente percebe que uma pessoa entrou na fila novamente e recebe duas vezes. E sempre tem aquelas pessoas que vêm e entregam. Olha, aquela fulana entrou, já ganhou uma cesta básica, pegou outra. E Chico Xavier também passava por essa situação, que aquelas senhoras que o assessoravam, olha, Chico, não entrega para aquela, porque aquela ganha o Bolsa Família, né? Naquela época não tinha, mas hoje tem, ó, não entrega presente para aquela, porque ela ganha Bolsa Família. Chico dizia o seguinte, vamos manter a calma, essa pessoa já está treinando para a próxima encarnação. Porque quem usurpa hoje vai sofrer no futuro, numa próxima encarnação, da lesão à lei divina, da lesão à contabilidade divina que provocou. Então, para que nós vamos nos preocupar? Porque a lei de Deus está aí, né, Edson? Sim. Não somos nós que vamos julgar. E uma coisa importante de se observar, Silvia, é que quando a gente fala de caridade dentro do meio espírita, não damos apenas o alimento, apenas o presente. Isso, é claro, alivia as dores materiais, mas toda a assistência material espírita, ela é embasada na divulgação do Evangelho e dos princípios espiritistas. Então, por mais que a gente entregue uma cesta básica, nós estamos convidando aquela pessoa a participar de uma oração, a tomar um passe, a participar da palestra. Então, ela está, de certa forma, mesmo que ela esteja distante, né, com a cabeça em outro lugar, mas o seu subconsciente está assimilando aquelas ideias cristãs que, como você falou, numa outra vida farão a diferença. E também a maneira com que a gente faz, né, Edson, porque tem um jeito de você entregar um cobertor e tem um jeito de você entregar um cobertor, né? Sim. Então, muitas vezes, a maneira que você acolhe aquela pessoa, que muitas vezes está ali por uma necessidade imediata, que é muito comum a gente também ouvir isso, olha, eu vim pegar dessa vez porque eu estou muito necessitada, depois não preciso mais. E o jeito que nós acolhemos as pessoas, muitas vezes é o que ela precisa para melhorar a autoestima, para ela confiar mais em Deus, para ela pensar, esse mundo é bom. E também, né, Edson, a gente vai falar aqui da caridade moral, que é a caridade mais difícil de fazer, que é bem teórica, né, da benevolência, da indulgência, do perdão, que também é um tipo de caridade e que nós lutamos encarnações e encarnações para conseguir usar de benevolência, de indulgência, de conseguir perdoar, que são caridades que já nós precisamos de um patamar espiritual mais elevado, mas que já devemos começar esse treinamento. Então, logicamente que a caridade material é mais fácil de fazer. Muitas vezes tirar o dinheiro do bolso e entregar é fácil, mas perdoar uma palavra que alguém nos disse que nos feriu, né? Essa é difícil. Essa é muito mais difícil, né, Edson? Então, eu nem sei quando que essa palavra assistencialismo surgiu, né? Mas realmente nós nunca fazemos o bem pensando nem no termo. Nós fazemos o bem por fazer o bem. E quando nós conhecemos o Espiritismo, que a gente tem lá a frase, lapidar espírita fora da caridade, não há salvação, né, Edson? A gente até começa, puxa, eu preciso entrar numa atividade da sopa, eu preciso entrar numa atividade de costura. A gente vai meio, como é meio formatado, porque a gente lê muito essa frase. E depois as coisas começam a ficar tão naturais e a gente sente falta quando não tem oportunidade de fazer, né? Tudo é um ensaio para a próxima vida. Tudo. Bom, nós vamos fazer um intervalo agora. Eu tenho várias perguntas pro Edson e vocês, então, podem colocar na nossa timeline do Facebook suas perguntas. Nós vamos responder e participem do sorteio do livro. Nós não falamos ainda do sorteio do livro, né, Edson? No segundo bloco a gente vai falar a respeito do sorteio do livro. Agora a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. Voltamos com o programa Presença Espírita, trazendo
conceitos da doutrina espírita para a nossa vida. E nós vamos continuar agora, Silvia, respondendo a algumas questões que os nossos amigos nos passaram. Então, você tem uma pergunta. É do Elion? Do Elion, do Elion. Exatamente. Então, agora vamos ver o que o Elion mandou de pergunta. Espero que não seja muito difícil, Elion. Apesar que é o Edson que vai responder. Bem, nós sabemos, Edson, que o progresso moral ele deve andar de mãos dadas com o progresso intelectual. Ou seja, nós evoluímos, ora melhoramos o lado moral, ora melhoramos o lado intelectual, através da instrução assinalada pelo Espírito de Verdade, por Kardec, e por tantos espíritos, né, que vêm nos ajudar nessa. Bom, quais os estímulos podem ser dados aos irmãos os espíritas que não frequentam a casa espírita, nenhum tipo de atividade doutrinária? A gente vai ficando preguiçoso, né? Gosta de ficar em casa, né? E nesses tempos que a gente está vivendo agora, nesses tempos atuais, como trazer a atenção dos nossos irmãos espíritas para não parar com os estudos e quem sabe, até frequentar uma sala online? Nós temos várias casas espíritas hoje com cursos online, palestras online. Como que a gente movimenta as pessoas, Edson? É preciso, quando nos tornamos espíritas, tomarmos essa consciência de que o espiritismo é uma doutrina que pede muito de nós, né? Que exige que nós façamos a nossa parte. E a gente vive, talvez, momentos em que nos afastamos um pouco da casa espírita, por conta de algumas casas estarem fechadas, Silvia, mas é preciso que nós busquemos não sair da casa espírita, não sair do movimento espírita, não deixar que a doutrina espírita saia de nós. Então, como o Elion falou, é muito importante que a gente participe das atividades que as nossas casas têm realizado. Existem muitas casas realizando atividades ao vivo. E quando a gente fala de atividades ao vivo, Silvia, nós temos a questão de que Kardec nos apresenta no capítulo 14 de A Gênese, quando estuda os fluidos, que quando nós pensamos em conjunto, ao mesmo tempo, nós geramos uma quantidade de fluidos benéficos maior. Então, nós que somos espíritas, que já compreendemos estes mecanismos, precisamos nos esforçar para que a doutrina espírita não saia de nós quando estamos afastados da casa espírita. Existem diversas casas espíritas também com grupos de estudo. Então, o convite que nós fazemos a todos aqueles que somos simpatizantes, espíritas, que busquemos as nossas casas espíritas, que busquemos a União Regional Espírita, para que conheçamos estas oportunidades de continuarmos participando das atividades. Porque nós temos um problema, Silvia. Nós achamos que precisamos do templo físico. Nós precisamos da construção da casa espírita. Quando, na verdade, ela é uma necessidade do nosso corpo material. Para que nós possamos agir estudando, aprendendo, trazendo novos conceitos para a nossa vida, nós podemos fazer de forma online como temos feito nos dias de hoje. E agora, Silvia, eu vou te fazer uma perguntinha, tá? Tá, vamos lá. Que a Gisele nos perguntou. Como manter o comprometimento, é parecida com essa, mas eu quero a tua opinião, tá? Como manter o comprometimento com o estudo e a tarefa nesses novos tempos, que as casas deixaram de atender o seu público, pois em algumas casas não existe nem mesmo a possibilidade de uma atividade online. Essa pergunta é muito interessante porque nós falávamos num programa passado da necessidade do alimento para a alma. E quando nós nos deixamos abater pelo medo, pelo pessimismo, pela tristeza, pelo desequilíbrio emocional, não só o nosso corpo sofre com doenças somáticas, mas esse sofrimento físico reflete na nossa alma. Então, nós passamos a ter crises de ansiedade, de medo, muitas vezes comemos com compulsão, fazemos uso de medicação, não dormimos direito. E quando nós frequentávamos a casa espírita, a presença, o compromisso, o contato com os nossos amigos, o abraço, o sorriso,
tudo isso influencia muito na nossa alma. Então, nesse momento, nós podemos lançar mão de algo que é maravilhoso, que se chama livro, Edson. Então, vou aproveitar, não estou fugindo da tua pergunta, tá? E vou anunciar, então, nós vamos sortear o livro Sinal Verde, da psicografia de Chico Xavier. O espírito é o espírito André Luiz, que nos dá dicas de como viver bem. Então, se nós não temos, se a nossa casa espírita não fornece nenhuma palestra online, nenhuma tarefa online, nós podemos nos informar com algum conhecido qual é a casa espírita que tem palestra nesse modo. E também podemos lançar mão dos maravilhosos livros, mensagens que temos em casa, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, o Novo Testamento, e manter a nossa conexão, a nossa higiene mental, a limpeza dos nossos pensamentos, que é tão importante neste momento. Uma página para refletir assim que acordarmos, uma página para refletir assim que nós começamos a nos preparar para dormir. Sempre a gente tem um folhetinho, né, Edson, que a gente pega na casa espírita, que a gente pode ler lá uma mensagem de Chico Xavier, uma mensagem de Emmanuel, e dar aquela refletida antes de dormir. E outra coisa, os ensinamentos que nós aprendemos na casa espírita, eles estão aqui. Então, quando nós passamos muitas vezes por um momento de desconforto, que nós consigamos trazer para o nosso espírito novamente aquilo que está guardado lá na caixinha. Nós temos que abrir a gavetinha e trazer aquele ensinamento para pôr no nosso dia a dia. E aguardar com paciência a vontade de Deus para que tudo se resolva, né, Edson? E que a gente volte a frequentar a casa espírita assim que for possível frequentar. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora e voltamos com mais um bloco do programa Presença Espírita. E nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita e hoje nós estamos falando sobre o comprometimento espírita. Como é que o espírita deve agir nos tempos atuais que estamos vivendo, no futuro, dentro de casa, no trabalho, qual deve ser a sua postura? E vou fazer uma pergunta da Estela para o Edson. Como saber distinguir entre os compromissos da casa espírita e os compromissos do núcleo familiar? Edson, quem vem em primeiro lugar? Você quer me comprometer, Silvia? Essa é uma pergunta de resposta fácil. Não tão fácil assim. A gente precisa, primeiro, entender a questão do equilíbrio, né? Muitas vezes, nós nos entusiasmamos com a questão do espiritismo, a doutrina espírita, e esquecemos que nós reencarnamos com compromissos dentro da nossa família. Então, é imperioso que nós os atendamos. Mas também, nós não podemos deixar de atender os nossos compromissos espirituais apenas por questões questões sociais, questões de família. Então, acredito que, quando a gente fala de família e doutrina espírita, Silvia, o melhor caminho é o caminho do equilíbrio, né? Sabendo dosar, sabendo compreender, reservando tempos para que nós atendamos as atividades espíritas às quais estamos comprometidos, que é muito importante, mas também tenhamos tempo para a nossa família, para acompanhar o crescimento dos nossos filhos, para que possamos dar atenção aos nossos pais, aos nossos cônjuges, porque não adianta nada nós sermos enciclopédias espíritas, né? Trazermos o conhecimento espírita na ponta da língua, mas não o aplicarmos. Então, a aplicação dos ensinamentos espíritas começa exatamente no núcleo familiar. Então, atendamos ao chamamento do Cristo, mas também compreendamos que temos compromissos com a sociedade, com o nosso trabalho e principalmente com os nossos familiares. Então, não tem primeiro lugar. Tem sempre o caminho do equilíbrio que nos levará, com certeza, à felicidade. E tem épocas, depende muito de épocas também, né, Edson? Nós mulheres, quando temos nossos filhos muito pequenos, nós faltamos muito à casa espírita.
causa do bebê, por causa da atenção. Às vezes não tem como deixar o bebê com ninguém, e mãe é mãe, a gente não deixa mesmo. Muitas pessoas na casa espírita estão com os pais doentes, então muitas vezes tem que faltar na reunião mediúnica, porque é a única pessoa que cuida dos pais na cama. Então, os espíritos, eles entendem tudo isso. Agora, a gente começa a faltar para ir na festa, né? Então, uma ou outra vez, às vezes você tem um compromisso social que precisa estar presente, aí você vai avisar o dirigente do teu grupo, você vai avisar o responsável, olha, eu não vou, porque eu tenho um compromisso assim, 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 eu tenho que ir na formatura de alguém que você é padrinho, né? Então, tem coisas que é aquilo que você falou, do equilíbrio. E eu vou citar o Chico Xavier de novo, ele dizia assim, bem jocosamente, que o espírita que vai todo dia à casa espírita, com certeza está com problema familiar, né? Porque ele está dedicando muito tempo para a casa espírita e deixando a família em segundo plano. Então, nós temos os nossos compromissos na casa espírita, com horários marcados, inclusive, que os espíritos esperam de nós a nossa presença. E, às vezes, por um motivo fútil, nós faltamos. Então, temos que pesar também a nossa responsabilidade diante dos trabalhos assumidos. Né? Exatamente. A questão do compromisso, né? A gente assumiu um compromisso, a gente vai tentar cumpri-lo da melhor forma possível. Temos mais perguntas? Tenho uma pergunta para você, Silvia. E quem faz, a gente falou de família, é a minha filha, Larissa, que pergunta para você. O comprometimento do espírita deve se estender a todos os níveis da sociedade, tanto quanto possível? Bom, primeiro eu gostaria de esclarecer que o espírita é cristão, que acima de espírita, nós somos cristãos. Então, nós somos cristãos espíritas. E o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa ação, em qualquer setor da sociedade onde nós vivemos, deverá ser uma atitude cristã. Então, não adianta nós sermos bonzinhos na casa espírita, quando a gente vai fazer uma palestra, então a gente até muda o tom, coloca um tom adocicado, de palavras muito suaves. E no nosso trabalho nós vamos usar um termo chulo, nós damos coice, por exemplo, nos nossos colaboradores. Ora, então, quem nós somos? Nós somos aqueles brutos no trabalho ou nós somos aqueles anjos da casa espírita? Nós usamos máscaras. Então, nós devemos ser genuínos. Se nós estamos num processo de crescimento e temos dificuldades, é assim que nós somos. Então, nós vamos trabalhando na melhora do nosso ser, do nosso espírito, e as dificuldades a gente vai, conforme a gente vai crescendo e aprendendo espiritualmente as verdades, os comportamentos, a moral do Cristo, nós vamos incorporando. Então, nós devemos ser os mesmos na casa espírita, na escola, em casa, na rua, sempre bons cristãos, colocando em prática o que o Cristo nos disse, porque Jesus não disse sede bons dentro da igreja, ou dentro da casa espírita, dentro do templo. Ele fala, sede bons, sede perfeitos como meu Pai é perfeito, ame o vosso próximo, perdoe os vossos inimigos, não só dentro do templo religioso, em qualquer lugar que nós estejamos. Me permite contar uma história, Silvia? Existia um palestrante espírita que ele era muito bom palestrante, fazia palestras extraordinárias. E ao término de uma palestra, ele observa os filhos com a esposa entrando com um colchão debaixo do braço na casa espírita. E pergunta ao final da palestra, mas o que vocês fazem com o colchão aqui na casa espírita? E eles dizem, papai, você aqui na casa espírita é tão bom, muito melhor do que lá em casa. E a gente resolveu vir morar aqui, porque aqui você é realmente bom. Bonita essa história. Embelezou a nossa resposta, muito boa. Mas agora a gente vai fazer também rapidamente um intervalo e já voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Hoje nós estamos falando a respeito do comprometimento espírita.
do comprometimento cristão que cada espírita deve ter. E eu vou fazer a última pergunta para o Edson. É uma pergunta da Beth. Edson, apesar de estudarmos a doutrina espírita, de frequentarmos a casa espírita, isso caracteriza o verdadeiro comprometimento com os ensinos trazidos até nós pelo Cristo Consolador? Muitas vezes nós trazemos uma máscara social, Silvia. E é muito normal que quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, quando nós adentramos aos arraiais do espiritismo, nós ainda possamos trazer na alma muitas dificuldades, muitas dores, e até mesmo depois de muitos anos de doutrina espírita, nós ainda alimentamos esses mesmos vícios morais. Então, é imperioso para que aqueles de nós que já começamos a conhecer os ensinos que o Espiritismo nos traz, que são exatamente os mesmos ensinos que Jesus nos trouxe, que nós possamos, de certa forma, aplicá-los no nosso dia a dia. Asseveram os espíritos que o verdadeiro espírita, ele é reconhecido pela sua transformação, pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, o espírita não é perfeito. O espírita traz ainda grandes dificuldades, ainda traz grandes desafios a serem vencidos. Mas nós não podemos cair no desânimo. Nós não podemos cometer os mesmos erros sempre, justificando que somos imperfeitos. Ah, eu erro porque sou imperfeito. E amanhã eu repito o mesmo erro, e depois o mesmo erro. Então eu não estou me esforçando para assumir realmente na minha vida aquilo que eu estou aprendendo em teoria na letra espírita. Então é importante que nós estudemos, mas é importante também que nós pratiquemos. O Espírito de verdade já asseverava-nos, espíritas, instruí-vos, para que nós busquemos o conhecimento, o ensinamento espírita, mas também nos dizia amai-vos, ou seja, que nós coloquemos em prática tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que nós aprendemos quando estamos inseridos no movimento espírita, Silvia. E com essa resposta do Edson, nós vamos encerrando o programa Presença Espírita de hoje. Lembrando, então, que o livro sorteado é o livro Sinal Verde. Agora, ao final do programa, aqui nos estúdios da TV Vila Velha, nós faremos o sorteio segundo o seu comentário na nossa página do Facebook. E na sexta-feira, na hora do almoço, em torno do meio-dia, nós vamos revelar o ganhador do livro Sinal Verde. Agradecemos pela presença de todos, pela audiência ao programa Presença Espírita. O nosso programa vai estar na nossa página no Facebook e também no canal do YouTube da TV Vila Velha. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo programa.